Olá, queridos, a paz do Senhor, bom dia, tudo bem com você? Nesse momento nós estamos dando início aqui à nossa live para começar a nossa aula de número 10 da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre, de 2020 e hoje estaremos estudando sobre o tema Provai se os Espíritos são de Deus. Amanhã nós teremos Santa Ceia na igreja do pastor Edson Silva, na ADJUFEC. Então, devido a isso, hoje a gente está fazendo a live da escola dominical no sábado. O nosso texto áureo diz o seguinte: Amados, não creais em todos espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Já naquela época, ele já estava escrevendo, advertindo a igreja para que provasse se os espíritos eles eram provenientes mesmo de Deus. E como é atual esse texto e serve para os nossos dias. Vamos falar muito sobre isso nesta lição. A verdade prática diz o seguinte: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Nós vamos falar sobre os dons espirituais, especificamente um dos dons mais importantes da igreja, o dom de discernir espírito, porque somente com o discernimento espiritual você vai conseguir detectar se o espírito é de Deus ou se ele não é de Deus. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo 6, versículos do 10 ao 14. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Vamos à nossa leitura, visto que é uma leitura não muito extensa. Diz o seguinte: entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, ou filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me informarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também na profetisa Naadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Esta passagem aqui é a primeira passagem relatada no livro ao qual nós estamos estudando para esse trimestre, um dos livros, que é Neemias. Ele recebe uma palavra profética, admoestando que havia um grupo que iria tentar
e que para isso ele precisava se refugiar dentro do templo. Porém, só quem podia entrar dentro do templo era o sacerdote. Se alguma pessoa entrasse no templo, provavelmente ele seria fulminado. Então esta mensagem foi para atemorizar Neemias, para que ele parasse o trabalho que ele vinha fazendo de liderança à frente do povo para construir os muros, restabelecer os portões de Jerusalém. E Sanbalate e Tobias, que eram o governador de Samaria, eles praticamente subornaram, né, esse profeta, esse falso profeta, para que profetizassem contra Neemias com o propósito de atemorizá-lo, colocar medo e deixá-lo ali em maus lençóis. E para isso, muitas das vezes, quando recebemos uma palavra profética, quando recebemos uma palavra, nós precisamos primeiro ter um bom conhecimento da palavra de Deus. Se a pessoa não tivesse um certo tipo de conhecimento, ele poderia se atemorizar e tentar entrar no templo. Naquela época, no templo judeu, somente o sacerdote e o sumo sacerdote é que ele podia entrar no templo e no lugar santo dos santos. Claro que hoje nós temos acesso ao templo, o templo hoje é a igreja, e nós fazemos isso tendo uma comparação no templo espiritual, porque o véu foi rasgado de alto a baixo por intermédio de Jesus Cristo no sacrifício vicário da cruz do Calvário. Essa lição ela tem um objetivo geral, que é levar os alunos a refletirem sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. E ela tem 5 objetivos específicos. Primeiro, destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas, ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Terceiro, salientar que devemos julgar as profecias. Quarto, mostrar por que devemos julgar as profecias. E quinto, pontuar como devemos julgar as profecias. Vamos à nossa lição. Introdução. Na lição passada, estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Semana passada nós vimos as obras do inimigo, as artimanhas que ele utiliza, e nessa nós vamos ver de fato como ele ataca o povo de Deus por intermédio de falsos profetas e de falsas profecias. Caso você não tenha estudado a lição passada, a lição de número 9, ela está disponível para você na nossa página oficial do Facebook, está lá em facebook.com/evwiltonalves, e você também pode acessar por intermédio do nosso canal no YouTube e no Instagram, você que já nos acompanha nas redes sociais. Você que já está aqui nos acompanhando e assistindo, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo, é só você curtir ali a nossa página no Facebook, é só você assinar o nosso canal no YouTube e clicar no sininho para que toda vez que saia um vídeo novo, uma live, conteúdo novo, você seja notificado automaticamente, ok? Mas vamos dar continuidade à nossa aula nesse momento. Primeiro tópico desta lição diz: cuidado com os falsos profetas. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Lembravam-se dos profetas Ageu e Zacarias, os quais profetizaram com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parada por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus. Por ocasião da construção do muro,
a comunicação entre judeus e samaritanos estava interrompida. Os judeus recusavam as propostas de cooperação dos samaritanos e não aceitavam as visitas deles, em vista das constantes recusas de suas ofertas de amizade. Os samaritanos procuraram então influenciá-los por meio de profecia. Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte e deveria fugir para dentro do templo para assim salvar sua vida. O exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Devemos ter cuidado a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida em nossa igreja. Veja bem, aqui nesse primeiro tópico, nesse primeiro parágrafo, eles observam que o povo de Deus, o judeu, eles davam muita atenção à palavra do Senhor e dava muita atenção aos profetas, às palavras proféticas. E como isso na época dava certo? Porque eles tinham 2 profetas que profetizavam por parte do Senhor para incentivá-los, dando mensagens de encorajamento para que eles permanecessem firmes no propósito da construção do templo, e por um período de 15 anos eles conseguiram estar ali firmes. Então, devido a isso, eles utilizam exatamente do que eles tinham para tentar lutar contra o objetivo de Deus naquela época, que era a conclusão, ou seja, a construção do templo e a edificação do muro e dos portões de Jerusalém. Em certa ocasião, quando Daniel, no governo Medo-Persa, ele exercia a função de liderar 120 líderes, ou 120 presidentes, que eles cada um lideravam uma província, e acima desses 120 tinham 4, e Daniel liderava todos eles, e eles invejavam a posição que Daniel exercera naquele governo, no governo Medo e dos persas. Então, cada dia eles elaboravam e estudavam uma maneira de atacar e de pegar Daniel em alguma falha. E eles observaram que Daniel, ele tinha o hábito de 3 vezes ao dia orar ao Senhor. Ele entrava no seu quarto, qualquer que fosse a atividade que ele tinha, ele entrava para o quarto, entrava na sua casa, entrava no quarto, de frente para a janela, ele orava em direção a Jerusalém. E tinha o hábito de fazer esta oração. Então eles reuniram entre si e disseram: olha, nós não conseguiremos fazer nada contra Daniel, a não ser na lei do seu Deus. Querido, nós precisamos ter muito cuidado, nós precisamos ter muita cautela, porque os inimigos, eles discutem, reúnem para tentar alguma coisa para derrubar e para destruir um servo ou uma serva do Senhor. Então nós precisamos ter muita cautela. E de que forma nós conseguiremos vencer o inimigo? Primeiro, com conhecimento da palavra de Deus, para não ser pego em nenhuma falsa doutrina, em nenhum falso ensinamento. E outra, com muita oração e com jejum, se possível, porque o inimigo vai tentar atacar justamente na área
em que você se sai bem. O segundo ponto a ser destacado aqui nesta passagem é que Balaão, ele recebeu suborno para profetizar contra o povo de Deus. E aqui o comentarista, saudoso Eurico Bergster, ele recomenda que qualquer que recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. No caso de Balaão, ele recebeu suborno para profetizar contra a nação de Israel e colocar tropeços para que a nação de Israel caísse perante os seus inimigos. Vale lembrar que a Bíblia diz: aquele que vive do evangelho, que também coma do evangelho. A Bíblia diz que também que digno é o obreiro do seu salário. Aqui nesse caso aqui, Balaão, ele recebeu suborno para profetizar e profetizar contra. Eu particularmente, eu não sou contra que obreiros recebam salários. Nós, inclusive, utilizamos a palavra prebenda para o salário recebido por um pastor ou dirigente de congregação. Eu, particularmente, não sou contra de nenhuma pessoa que receba oferta para cantar ou para pregar, mas nós sabemos que existem alguns tipos de exageros, pessoas que impõem certo tipo de valores, quantias, e nós precisamos ter todo e qualquer tipo de cuidado para não sermos enganados pelo nosso inimigo. Tá ok, meus queridos? Segundo parágrafo aqui, diz o seguinte: Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida, da mesma forma que nós temos o dever de examinar. A Bíblia diz: examinai tudo e retém o bem. Aqui diz: e ele o fazia. Em primeiro lugar, ele estranhou a ordem para fugir. Um homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote, como já havia falado para vocês anteriormente. Comprometeu facilmente que tudo não passava de um ardil ou de uma artimanha de Tobias e Sambalate para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Assim concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era de Deus. Querido, nós sabemos que existe pelo menos dois tipos de palavras, ou do dom, vamos assim dizer, de profecia. Existe a palavra profética, um dos dons ministeriais, que é o de profeta, que é quando a pessoa recebe uma inspiração de Deus para pregar, inspirado pelo Espírito Santo, pela palavra do Senhor. É no momento que a pessoa está pregando, no momento que a pessoa está dando testemunha, no momento que a pessoa está falando com alguém sobre a palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. E existe o dom de profecia, onde a pessoa recebe uma inspiração e transmite uma mensagem para a igreja. E nós sabemos que existem alguns tipos de ministérios, de igrejas, que é muito dado a esse tipo de dom. O dom de profecia, o dom de as pessoas ficar com revelações, dom de visão, e nós precisamos ter todo tipo de cautela. Como Paulo escreveu à igreja de Coríntios, que tinham os 9 dons espirituais, mas eles não estavam exercendo uma boa administração no exercício do dom. E para isso, Paulo precisou escrever a carta à igreja de Coríntios para os ensiná-los no que tange ao uso e ao exercício dos dons espirituais. Nós precisamos examinar e saber se realmente, se o Espírito que está profetizando é mesmo o Espírito de Deus. Em certa ocasião, o apóstolo Paulo estava passando por uma rua, ele ia para pregar e passava por ali
constantemente. E a Bíblia diz que existia uma mulher com espírito de adivinhação e que tinha pessoas que ganhavam dinheiro por intermédio desta mulher. E quando o apóstolo Paulo passa por ela, ela diz: lá vai um homem de Deus. Ela não disse nenhuma mentira. E o apóstolo Paulo teve o discernimento de saber que aquela mulher estava endemoniada e tinha um espírito de adivinhação. Então ele repreende aquela mulher e aquela mulher fica liberta pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Para isso nós temos que ter conhecimento da palavra, os dons do Espírito Santo, principalmente o dom de discernir o Espírito e a autoridade e a unção do Espírito Santo para falar certo, na hora certa e com a autoridade de Deus para repreender se o Espírito não for proveniente de Deus. O segundo tópico desta lição diz: a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. No Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer que um trágico exemplo relatado entre 1 Reis, capítulo 3. Um fervoroso homem de Deus proveniente de Judá profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel que estava junto do altar queimando incenso. Ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. Ouvindo o rei aquela palavra, estendeu a sua mão sobre o altar, ordenando que prendessem um homem de Deus. Todavia, a mão que ele estendeu contra o profeta secou-se e não podia tomar a trazer a si. O altar se fendeu e a cinza se derramou, como o profeta havia dito. A pedido do rei, o profeta orou a Deus e a mão lhe foi restituída sã. A ordem de Deus para o profeta era de que não comesse pão e nem bebesse água naquele lugar, e que não voltasse pelo mesmo caminho. Havia, porém, naquele lugar um velho profeta, cujo filho lhe contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e convidou-o para comer pão. Ante a recusa do homem de Deus, o velho profeta argumentou que um anjo lhe havia falado, ordenando que convidasse o profeta de Judá a voltar para comer pão em sua casa. O homem de Deus não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta. E sucedeu que, quando ele estava comendo pão, Deus tomou o velho profeta em profecia e disse: visto que foste rebelde à boca do Senhor, antes voltasse e comeste pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de ter comido pão, voltou a mim. Um leão o matou, deixando prostrado na estrada. O velho profeta o recolheu e sepultou no seu sepulcro, chorando lágrimas, certamente de fingimento. Então nós precisamos discernir se realmente, quando recebemos uma palavra, se ela é de Deus ou se ela não é. Nós vimos aqui que o homem foi, profetizou a palavra e depois ele recebe uma palavra contrária contra a sua vida, e isso foi crucial para que ele morresse. Então nós precisamos saber. A pessoa diz: ó, vi um anjo falou comigo. Cuidado com isso, meus queridos. Nós precisamos ter muita cautela, né? A Bíblia diz: não desprezeis as profecias, mas julgai-a. Então, nós precisamos ter cautela. Eu não estou dizendo para você não acreditar, né? Eu acredito nos dons espirituais, eu acredito no dom de profecia, né? Eu sou batizado no Espírito Santo, mas eu tenho muita cautela no que tange ao exercício do dom. E nós precisamos, a igreja do Senhor precisa, principalmente os ministros, quem dirige consagração,
quem dirige culto de libertação, quem dirige trabalho com irmãs, obreiros, dirigentes de igreja, pastores, precisam desse dom, o dom de discernir espíritos. É muito importante. No Novo Testamento, diz o seguinte: Jezabel, Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira por este ter permitido que uma mulher, por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-se. A Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas e nós precisamos, queridos, ter muito discernimentos para não sermos enganados. Quarto tópico da lição diz: por que devemos julgar as profecias? Primeiro, porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. Porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida e a transmissão da mensagem seja prejudicada por esta causa. Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Quando o que profetiza conhece os problemas da pessoa para quem está profetizando, pode haver o perigo de que a sua opinião pessoal venha influenciar o conteúdo da mensagem. A Bíblia diz que tem a palha com o trigo. Jeremias capítulo 23, versículo 28. A mensagem pode ser um produto da opinião daquele que profetiza. Temos na Bíblia um exemplo quando o profeta Natã entregou por conta própria uma mensagem profética ao rei Davi. Porém, Deus mandou que ele corrigisse a palavra dada. Então, nós precisamos ter muita cautela. Muita cautela, muito cuidado. Aqueles que fazem uso do dom, aqueles que Deus tem um trabalho, né? Que usa essas pessoas com o dom de profecia, com o dom de línguas, dom de variedade de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom de profetizar. Essas pessoas precisam ter muito cuidado. Nós vemos aqui que o profeta entregou uma mensagem do Senhor e depois ele acabou recebendo uma mensagem que não era de Deus e acabou perdendo a sua vida. Tópico 5. Como devemos julgar as profecias? Primeiro, examinando as Escrituras. Por isso, nós devemos e precisamos, principalmente os ministros do Senhor, aquele que ministra na casa do Senhor, precisa ter um bom conhecimento bíblico para que você possa examinar as Escrituras e julgar de forma correta. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo. A palavra de Deus é perfeita. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem for, até por um anjo do céu, está reprovada e deve ser rejeitada, pois é considerado como um anátema. Isso está em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Segundo ponto, como devemos julgar as profecias? Através do dom de discernimento de espírito. Eu particularmente acredito que esse é um dos dons mais importantes que o ministro tenha ou que deva ter, o dom de discernir espírito. Pastor Cleiton Forte está assistindo, é o meu mestre, meu professor, foi meu professor durante um bom tempo, eu tenho em grande estima ele, uma das áreas que ele ministra estudos e palestras sobre justamente
o Espírito Santo, paracletologia, que Deus possa abençoar a sua vida, ter um carinho especial por esse homem de Deus. Então, primeiro, como devemos julgar as profecias? Primeiro, por intermédio da palavra de Deus. Segundo, por intermédio do dom de discernimento de espírito. Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem o discernimento logo a reconhece. Todo aquele que anda na luz, como ele na luz está, conhece a prática, a sua palavra e tem comunhão uns com os outros. Desse modo, o espírito de mentira não o engana com suas falsas profecias. O crente que é uma ovelha do Senhor conhece sempre a voz do seu pastor. A noiva conhece a voz do seu amado. Queridos, é igual quando uma pessoa, você tem o conhecimento, você é músico, e uma pessoa começa a cantar ou começa a tocar e dá um som errado, ou tem uma nota que está desafinada. Rapidamente, você que tem um ouvido muito apurado, aquilo rapidamente soa mal aos seus ouvidos, porque rapidamente você consegue identificar uma nota que está desafinada, se a pessoa saiu, ou ficou fora um pouquinho do tom, porque você tem conhecimento da música. Assim somos nós, obreiros do Senhor. Você, professor de escola dominical, você que ministra, você que dá aula, nós precisamos ter conhecimento da palavra do Senhor, precisamos ter o discernimento, porque quando ouvir alguma coisa diferente, rapidamente vai soar estranho aos seus ouvidos e você vai conseguir detectar se houver algum tipo de falha nesta mensagem, se ela não estiver em consonância com a palavra do Senhor. Por isso nós precisamos de muito preparo, precisamos de muito conhecimento para liderar a igreja do Senhor. A profecia se conhece pelo seu sabor. É igual uma boa comida, né? Quando ela está muito bem temperada, né? Nossa, que comida deliciosa, nossa, que tempero bom. Assim é a profecia, se conhece pelo seu sabor. Também o sotaque de quem fala com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala. Compare cibolete e chibolete. Finalmente, os que são perfeitos têm, em razão de costume, os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E, finalmente, a nossa conclusão, que está dividida em 3 partes. Quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Segundo, quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecias. E em terceiro, quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Que Deus, querido, possa ter lhe abençoado poderosamente por intermédio desta lição, né? Se você que nos assistiu até aqui, gostou, que você possa curtir. Deixar o seu comentário, se você tem algum comentário a fazer, que nós estaremos avaliando, né, o seu comentário e estaremos respondendo na medida do possível. Nosso intuito não é esgotar o assunto, até porque esse assunto é um assunto extremamente vasto quando se tange aos dons espirituais, o dom de discernir espírito, né? E nós devemos detectar se os espíritos são realmente provenientes de Deus. Mas, se você tiver algum comentário a fazer, deixa aqui o seu comentário que nós estaremos respondendo com todo carinho. E compartilhe nas suas redes sociais. Na próxima semana nós estudaremos a lição de número 11, que tem por tema Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Quem é ministro, quem é líder,
A Bíblia diz que ele tem que ser apto. Uma das atribuições que ele tem que ser apto para ensinar. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Né? Então ali tem todo um contexto. Aquele que almeja o episcopado, uma excelente obra ele almeja. E uma das características do obreiro que deseja ascender ministerialmente é ser apto para o ensino. Que Deus te abençoe, Deus te dê aí um sábado abençoado e um excelente final de semana pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amanhã nós estaremos ali na igreja do pastor Edson, né, a sede estadual de Juiz de Fora, aqui em Queimados, no Rio de Janeiro, juntos para cearmos e celebrarmos a Santa Ceia do Senhor em memória de Jesus Cristo. E você é o nosso convidado. Um abraço para o pastor Edson. Amanhã, ou melhor, se eu não estou equivocado, hoje está fazendo aniversário o pastor Paulo Fernandes. Nós tivemos ali na quinta-feira também no culto das irmãs. Amanhã será um culto de ações de graças pelo seu aniversário. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, lhe dando muita saúde, pelo poder que há no nome de Jesus. Um abraço e que Deus vos abençoe pelo poder que há no nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, nossa próxima live, o próximo vídeo, querendo Deus. Um forte abraço e que Deus te abençoe.